Eu tutubiei, porque na sexta-feira eu fiz uma microcirurgia no dedão do pé, que já fazem desde uma semana antes da cantata, que estava inflamado. E já passei por vários procedimentos e nada, e estava proibido de pôr o sapato. E eu falei com alguns irmãos, duas coisas que eu já tenho uma mania: é pregar de gravata, ainda que eu gostaria de pregar sem, e usar sapato. Não consigo ficar sem sapato, e eu estou com uma briga porque eu não posso usar sapato. Mas, neste momento, eu não sei dizer não para Deus toda vez que Ele me pede para trazer uma palavra da parte dEle. E eu disse, vou lá. E alguém perguntou assim, o senhor vai usar o sapato? Eu falei, vou e não vou sentir dor nenhuma. E neste momento não estou com dor nenhuma no meu pé, meu irmão. Deus vai nos dar graça nesse momento de transmitir esta palavra de Deus. Irmãos, eu sou formado em serviço social. E há 17 a 18 anos atrás, eu fui conselheiro tutelar por 2 mandatos. E também fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. E já venho trabalhando também com crianças e adolescentes há muitos anos em projetos sociais. E eu lembro um dia, pastor Cristiano, que eu fui convidado como conselheiro tutelar para entrar numa sala de aula e fazer uma palestra para os alunos daquela sala de aula. E isso me marcou porque naquele dia, os professores se reuniram e disseram assim, pastor, nós precisamos que o senhor dê uma palestra para os nossos alunos. E cada sala mandou 1 ou 2 alunos. E eram os piores alunos que tinham em cada sala. E eu confesso a vocês que eu estava começando ainda no conselho tutelar. E foi uma prova de fogo. Em menos de 5 minutos, eu já tinha vontade de tirar a cinta e bater em todos. 5 minutos. Mas conseguimos dar aquela palestra. E mesmo assim, meu irmão, achei interessante que alguns dias depois eu fui chamado outra vez numa escola para atender um caso de uma criança entre 12 e 13 anos de idade. Ele tinha pegado um prato de polenta quente com molho de carne de frango. Quem já comeu isso na escola? Só eu? E ele tinha pegado aquele prato de polenta e dado na cara, no rosto de uma menina. E eu levei ele numa sala para atendimento e comecei a conversar, a dialogar com ele. E eu perguntei para ele, filho, por que você fez isso com a sua colega de sala de aula? E ele disse assim, para me vingar. E eu perguntei, o que ela te fez? Ele disse, ela não fez nada. Mas antes de eu sair de casa, minha mãe deu um tapa na minha cara. E ele quis se vingar lá na colega de escola. Irmãos, nós, no decorrer do ano passado, corremos algumas regiões desse estado, falando de uma guerra espiritual que estava se travando no mundo político. E talvez você nunca tenha visto pastores de igrejas tão engajados como na eleição passada. E às vezes até fomos criticados por isso, pastor Jorge. Mas muitos por não entender, pastor Olegário, o porquê da nossa posição. E às vezes defender uma bandeira política. Porque nós lutamos no campo espiritual. E nós entendemos o agir do inimigo. O Senhor Jesus diz assim que ninguém vai à guerra sem saber como vem o seu inimigo. Ou com quantos soldados vem o seu inimigo. E nessa semana, eu quero dizer para os nossos filhos que são alunos, e para os nossos professores que são mestres, vocês vão a uma guerra que vocês não vão só lutar no campo ali, educacional, mas também no campo espiritual, dentro de salas de aula, dentro de faculdades. E por isso nós temos que estar revestidos de todo o poder e a armadura do nosso Deus. Tanto nós, professores, como os nossos filhos que são alunos em salas de aula. Veja bem, meus irmãos. Eu coloquei apenas aqui 3 campos de batalha que nós, como cristãos, travamos no nosso dia a dia. O primeiro campo de batalha é a nossa casa. Temos guerras, não temos guerras muitas vezes dentro do nosso lar. O inimigo muitas vezes não está ali cirandando em nossos lares.
E o nosso lar, o que é? Quando se diz casa, nós entendemos que está se referindo à família. E neste campo de batalha, nós atuamos muito ali, meus irmãos, dentro de um contexto familiar, na geração da identidade dos nossos filhos. Estava vendo aqui agora a consagração desta criança. E eu estava sentado ali e eu pensei, eu acho que fui eu que fiz o casamento desse casal ali. Foi, né? Aí confirmaram agora. Meus irmãos, aquela criança que foi apresentada aqui, você lembra da fisionomia dela? Você lembra do tamanho dela? Do rostinho dela? Traz ela aqui para mim se ela não estiver acordada ainda. Só para nós lembrarmos de novo. O pastor Lugar falou que o pai tem uma grande responsabilidade. Coloca ela aqui, ó, pertinho de mim aqui. Quantos meses? 4 meses. Como é que é o nome dela? Alana. Alana, tira a chupeta aí e fala boa noite. Alana, me explica o que está acontecendo neste ambiente agora. Ela não vai falar nada, irmão. Ela só quer uma coisa: dormir, mamar e fazer outra coisinha que o pai e a mãe têm que limpar depois. Mas esta criança vai se tornar adulta, meu irmão. Vai se tornar uma mulher. E tem 2 grupos que vão trabalhar com ela até a idade da maturidade para o casamento: os pais e os professores. 2 grupos que são muito responsáveis por elas: os pais e os professores. Obrigado, meu irmão. Agora eu fico imaginando que dentro do lar, quem vai dar a identidade a esta criança é o pai e a mãe. Esses dias fui fazer um bate-baracá, ou um bar-baracá, filhos da bênção. E é o pai que diz se é homem ou se é mulher. É o pai que libera a bênção. E eu aprendi algo interessante, estudando sobre o bate-baracá, ou bar-baracá, filhos da bênção. Como que a mãe segura aquela criança? Fica de pé de novo, pai, com essa criança. Veja que o pai segura a criança mostrando para a sociedade. O pai segura a criança demonstrando para o filho o mundo. Agora, como que a mãe segura a criança? A mãe segura a criança ao seio, com o rosto virado para o seio, significando proteção, zelo, carinho e amor. Mas o pai não. O pai já coloca aqui no cangote, já pega de qualquer jeito, mas sempre direcionado para o mundo. Eu estava estudando que a responsabilidade de gerar a identidade de quem é ela é do pai e da mãe. E neste ensinamento do pai e da mãe haverá grandes lutas, batalhas espirituais para trazer o conflito lá naquele lar. Você já conhece a história dos dias de hoje. Filhos que não conhecem seus pais. Filhos que têm dentro do seu lar já 3, 4 pais, mães, se perdendo a identidade de quem eles são. Eu ainda vivi um pouquinho, o pastor Olegário, que é do nosso tempo, que nós se conhecíamos pelo sobrenome. Você é da família de quem? Família Teixeira. Família Brito. Como disse alguém para mim, mas tem uma britaiada dentro da igreja? Tem ou não tem? Levanta a mão os britos aí, ó. Olha lá, ó. Família Silva. Mas se perdeu essa identidade. O inimigo roubou essa identidade, ensinando a sociedade e as famílias que não precisava ter, mas quero dizer para você que nós temos que ter referência de família. Estamos debaixo de uma igreja gerada pela família chamada Basso, com referências, com caráter, com moral, com dignidade, com testemunho. Pastor Marco.
A segunda batalha que travamos no campo de batalha é a própria igreja. A batalha é para nos mantermos na salvação, sim ou não? E essa batalha, a igreja trabalha o quê? A nossa santificação. A nossa purificação. A nossa edificação espiritual. Mas quero falar do terceiro campo de batalha em pouco tempo. O campo das escolas, das faculdades. Porque ela vai trabalhar no destino daquela criança. Quem será aquela criança profissionalmente lá na sociedade? Há 200 anos atrás, os pais preparavam os seus filhos para cumprir um destino e não para ter um emprego. Uma tradução mais clara. Os pais antigamente, vou dar referência ao pastor Olegar, não porque ele seja mais antigo entre nós. Ele é uma criança, nem criou cabelo ainda, né, pastor? Mas os pais, na geração passada, eles tinham um pensamento que os seus filhos fossem alguém na vida. E ele tinha orgulho de dizer: o meu filho vai ser doutor. Sim ou não? Os pais preparavam os filhos para ser alguém na sociedade. Mas hoje, se os filhos sobreviverem, já está bom demais. Se arrumar um emprego, já está bom demais. Mas quero dizer a vocês, da Quarta Igreja Evangélica Quadrangular, não é assim na nossa vida que Deus nos chamou. Não é assim para nós que somos cristãos e servos de Deus. Nós preparamos nossos filhos para ser alguém sobre a face da terra. Para fazer a diferença na sociedade. Ser os melhores alunos da faculdade, melhores alunos do colégio fundamental, melhores alunos até na creche. Você e eu temos que ter esta visão. O destino aqui tem a ver com a percepção da minha função e do meu significado aqui na terra, traduzindo vocação profissional. Hoje, se você perguntar para um jovem, um adolescente, o que você vai ser quando crescer? Lembra da resposta que nós tivemos aqui, pastor? Você grande. Eles não sabem. Antigamente os filhos sabiam o que iam ser quando crescesse, porque o pai já vinha direcionando ele naquilo. O pai ia pagar o estudo e mandar para a faculdade, já com o propósito de ser alguém na vida. E hoje a nossa geração, quando eles vão para o campo lá, que são as escolas, as faculdades, eles não sabem nem quem vão ser. E quando nossos professores recebem eles, os nossos professores estão desesperados, porque eles não querem ser ninguém. Porque muitos hoje levam seus filhos até lá, apenas para deixar na escola porque precisa trabalhar. Mas não porque meu filho vai ser alguém. Infelizmente, irmãos, nós lidamos com isso dentro dessa sociedade. E o diabo, ele tem aproveitado disso. Ele aproveitou essa abertura que nós temos para ele, dentro das nossas escolas. E hoje, como diz o pastor, os filhos já não vão para a escola para estudar, mas vão para bater nos professores. Sabemos que em alguns lugares, em algumas sociedades, em outros países, os nossos professores são reverenciados. São mestres. Estava meditando isso agora à tarde e pensando comigo mesmo. Você daria o seu corpo físico numa sala
de cirurgia para um mecânico de automóvel te operar? Não. Porque você sabe que as profissões são diferentes. Mas você só entra numa sala de cirurgia porque você tem certeza que aquele médico que está ali, ele aprendeu com alguém o que ele vai fazer com você ali. Ele estudou para estar ali. Ele estudou para estar ali. Mas nos dias de hoje, irmãos, o inimigo está pervertendo tudo isso. O inimigo está roubando tudo isso. Os pais já não querem mais saber os que os filhos vão ser. Mas muitos dizem assim, deixem eles lá, que pelo menos não nos dá trabalho. E nossos filhos, pastor Leandro, eles passam 1/3 da vida dentro das escolas e faculdades. 1/3 da vida deles. Lá nesse campo. E muitos de nós pais não sabemos nem o nome dos professores dos nossos filhos. Talvez eu e você somos daquela geração que teve que optar entre estudar ou trabalhar. Mas conheço os pais que disseram, eu vou trabalhar para você estudar, para você ser alguém. E o estudo sai caro, gera investimento. Mas como dentro da família nós trabalhamos a identidade, e dentro do campo da escola e faculdade se trabalha o destino profissional, o inimigo quer atrapalhar tudo isso, desvirtuar tudo isso. E por isso que você viu essa luta dentro das escolas e das faculdades. E aí se joga, não, essas são questões políticas, não, isso é questão espiritual, meu irmão. Porque aquela criança que foi apresentada aqui, ela tem uma alma, e esta alma é o computadorzinho que vai agregar todo o conhecimento que será passado para ela. Para o bem ou para o mal. Seja lá no campo da família, ou seja lá no campo da escola e da faculdade. Por isso a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. E não está falando apenas na questão espiritual, mas está falando também nas questões intelectuais. Quem ele vai ser lá fora? Ensina ele a ser alguém. Mostre para ele que ele é muito importante para você, que ele tem potencial. Diga para ele como você respeita o teu pai e tua mãe, respeite o teu mestre lá, porque ele vai trabalhar com você. Ensine ele a amar os professores. Ensine ele a ter amizade com os professores. Eu brinco que eu tinha um membro da minha igreja em Araruna, que ele dizia assim, pastor, eu amava tanto minha professora do primeiro ano, que eu fiquei 7 anos lá dentro. 7 anos no primeiro ano, porque eu gostava muito da minha professora. Meus irmãos, a gente ri para descontrair, mas é muito sério. Eu estava pensando, todos nós passamos por isso, né? O primeiro dia de aula para uma criança que nunca entrou na escola, pastora Márcia, é o lugar mais terrível que existe para nós. Saímos debaixo da proteção do Pai, entramos num lugar que não conhecemos ninguém, e temos que ficar 4 horas ali dentro. E lembre-se sempre, irmãos, nossos professores merecem aplausos e as nossas orações. Porque talvez você fique com 1 ou 2 dentro da sua casa, ele fica com 40, muitas vezes, a 50, da mesma faixa etária. Eles precisam, nossos professores precisam das nossas orações. Porque eles estão nesse campo de batalha, tentando trabalhar o intelectual dos nossos filhos, trazendo a eles conhecimento, sabedoria. Eu estava fazendo algumas anotações para entender um pouquinho sobre
o caminhar desta criança no primário. Quando ele ainda está aprendendo o abecedário. Lembra do famoso caderno de caligrafia? Se tem hoje ainda, mas não se usa tanto que nem no passado. O caderno de caligrafia ficou marcado na minha vida, e uma professora também ficou marcada na minha vida. Porque ainda que eu não tenha feito medicina, meu irmão, a minha letra por extensa é de médico. E gastei alguns cadernos de caligrafia, mas não conseguia fazer com perfeição por extenso. Mas eu tinha uma professora maravilhosa. E a professora em sala de aula, ela conhece cada serzinho que está ali. O íntimo daquela criança. Como ela é, a personalidade dela, a natureza dela. E Deus colocou este anjo chamado professor para isso já, para ajudar esta criança a se formar, a ser. E aquela professora chegou para mim e disse: Paulinho, a partir de hoje você não vai mais escrever por extenso. Eu vou te ensinar a escrever em letra de forma. E fazem quase mais ou menos 42 anos que eu só escrevo em letra de forma. E quando eu escrevo em forma em extenso, é só para mim aqui. E às vezes ainda eu tento entender o que eu escrevi, meu irmão. Mas até hoje aquela professora ficou marcada na minha vida, porque ela mudou a minha forma de escrita. Talvez alguns de vocês lembrem da primeira professora, porque ela marcou a tua vida. Ela deu um direcionamento à tua vida. Ela faz parte da tua vida, ela faz parte da tua história. Nós passamos 1/3 da nossa vida dentro das instituições educacionais. Na educação infantil. E foi uma professora de educação infantil que me disse: pastor, mas vai orar só pelos alunos e por nós, professores? Ele vai orar também. E eu brinco na minha imaginação que é o momento mais terrível para eles, a educação infantil. Porque ele sai da proteção do lar e vai para o mundo, pastor. E alguém postou esses dias assim, que quem chora não é a criança, é o pai e a mãe. Que fica ali com medo, com dó de deixar, com receio. Todos nós passamos por essa experiência, né? Eu passei por essa experiência. Morava no Xaxim. Meus pais iam trabalhar, eu dormia no sótão para não ir para a escola. Tinha medo da escola. E muitos de nós temos medo, irmãos, porque é um outro mundo. Mas o mundo que nós vamos viver 1/3 da nossa vida lá. Educação fundamental é a formação básica do cidadão. E essa guerra que foi travada desde o ano passado, quando se manifestou a igreja contra o kit gay dentro das escolas, ideologia de gênero. Por quê? Porque queriam trabalhar na mente daquela criança. O inimigo queria trabalhar a mente, né? Porque sabe que nessa faixa etária ele está sendo formado para a sociedade. Ele está recebendo as informações, a formação básica como ser um cidadão. O inimigo é astuto, irmãos. O inimigo é astuto. Entre a educação infantil e fundamental que ele tenta entrar na mente das nossas crianças e mudar a natureza daquilo que Deus determinou para elas. E às vezes os pais estão desesperados e não sabem por quê. O ensino médio é dar uma formação voltada ao mercado do trabalho, além de aprimorar os conhecimentos do cidadão. Já está no estágio da razão, do certo, do errado.
mas também já está sendo preparado para escolher o que quer ser, que profissional quer ser. Nesse período, irmãos, você e eu temos que ajudar nossos filhos a decidir o que eles querem ser na vida. Quem eles querem ser. Eu como pai, você como pai, não podemos dizer nós não temos tempo para isso. Temos sim. Temos que ter. É nós que investimos nisso. É nós que nesse período, pastor Ivan, enchemos as lojas para comprar material escolar e é a única coisa que nós não conseguimos escapar. Porque nós temos que investir nesta área na vida deles. Ainda que nós não queiramos, hoje somos obrigados por lei a fazer isso. Estamos 100% envolvidos, juntamente com os professores, na educação dos nossos filhos lá fora. Não pense eu e você que chegamos na porta da escola e deixamos ali e não estamos envolvidos. Estamos 100% envolvidos com aquele professor. Da mesma maneira, quando acontece aqui na igreja, nos dias de escola bíblica, não pense que você que deixou na porta da igreja, os pastores e mestres da sala de aula da escola bíblica são responsáveis. Você e eu somos 100% os responsáveis também pelo ensino espiritual dos nossos filhos. E por último, ensino superior, né? Aonde você ali já decidiu o que você quer ser. Mas agora você vai aprender como ser. Eu lembro que há alguns anos Deus me chamou para esse ministério social. Trabalhar na área social. Alguns anos já. E um dia, o pastor Jorge decidiu fazer uma ação social no bairro. E chamamos várias faculdades, várias instituições. E fizemos um mutirão aqui no estacionamento da igreja. E junto disso veio uma professora de uma faculdade. E ela conversava comigo e ela vendo nós na correria, ela disse: o senhor trabalha com a área social? Eu falei: trabalho. Ela disse: o senhor tem faculdade? Eu falei: não. Ele disse: como que o senhor tem o dom e não tem a formação que te dá o direito a assinar por isso? O senhor vai fazer faculdade. Eu disse: como? Não tenho tempo. Ela disse: o senhor vai arrumar tempo. O senhor vai fazer faculdade. E eu agradeço essa professora, porque este ano eu concluí o meu serviço social e me formei em serviço social. Eu amo os professores, porque eles nos incentivam, irmãos. E o orgulho de um professor é quando ele começou a trabalhar com esta criança. E há muitos anos depois, ele ser atendido em um hospital por esta criança que se formou em medicina. Mas deu os primeiros passos com ele. Nós como igreja, irmãos, como homens e mulheres de Deus, nós temos que fazer a diferença nessa sociedade. E não só criticar, mas agir. Esse mês, essa semana que começa as aulas, chegue na escola e diga para o seu professor, o professor dos seus filhos: muito obrigado, professor. Pergunte o nome dele. Pastor, mas o meu filho já está na idade que tem 5, 6 professores. Melhor ainda. Aí que você tem que saber o nome deles. Monitore o caderno deles. O que eles estudam. Que conteúdo eles estão recebendo. O ano passado eu lembro que um dos nossa família decidiu tirar um dos filhos da escola. E o diretor foi perguntar: por quê? Eles: pelo conteúdo que vocês estão dando para os nossos filhos. E aquele diretor diz: não tire, porque o ano que vem nós vamos mudar esse conteúdo. Nós podemos sim, meus irmãos, interferir na educação dos nossos filhos. Não criticando os nossos professores, mas ajudando na formação dos nossos filhos, amém? E nesse dia tão especial,
a qual eles vão lá para esse campo de batalha, porque é uma batalha para eles, uma batalha no aprendizado, uma batalha contra as forças do diabo, que vão tentar destruir a mente deles, contaminar a mente deles. Mas eu quero dizer para vocês que não prevalecerá pelo poder de Deus na nossa geração e nos nossos filhos. Não tem poder sobre os nossos filhos, porque nós somos pais que abençoam os nossos filhos em tudo que eles fizerem. Eles irão bem. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje, pastor Jorge, para orar por eles e para orar pelos nossos mestres que aqui estão hoje. Tem professores de ensino fundamental aqui? Levante a mão. Fique de pé, você que é professor de ensino fundamental. Tem professor da educação infantil? Tem? Fique de pé, você que é professor de educação infantil. Temos professores aqui de ensino médio? Fique de pé, você que é professor de ensino médio. Temos professor aqui de curso superior, de faculdades? Fique de pé, você que é professor. Temos professor de escola bíblica aqui? Fique de pé, você que é professor. E esses que estão de pé agora, antes de eu passar para o pastor Jorge dar continuidade, eu peço à igreja que dê uma grande salva de palmas para esses homens e mulheres de Deus, porque eles merecem, em nome de Jesus. Diga aleluia, glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus. Pode aplaudir. Glória a Deus. Que Deus abençoe os professores. Podem vos assentar. Pode mandar chamar as crianças lá embaixo para nós orarmos. Que palavra abençoada, amém? Você gostou da palavra? Uma benção. Enquanto está chegando a criançada, nós vamos orar. Irmãos, hoje nós tivemos aqui a aula inaugural do nosso Departamento de Ensino Bíblico Quadrangular. Eu quero fazer um convite todo especial à igreja, a você que aqui está conosco, para aos domingos pela manhã, você vir juntamente com a tua família, para juntos aqui nós aprendermos a palavra de Deus. Amém? Interessante, irmãos, porque tudo aquilo que aqui foi ensinado, foi pregado hoje, está de acordo com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. O meu povo perece porque lhes faltou o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São textos bíblicos que nos incentivam a estudar, a conhecer a palavra de Deus. E nós vamos ter, irmãos, neste ano aqui, além das escolas do trilho do crescimento, nós estamos inaugurando aqui na igreja a nossa escola da família, onde o homem pode vir aqui aprender a palavra de Deus, a mulher pode vir aprender, o jovem, o adolescente, o junior, a criança. Então, para todas as faixas etárias, nós temos aqui o ensino da palavra. Também, irmãos, estamos inaugurando aqui na igreja uma escola de ministérios, onde aquela pessoa que ele quer ser um evangelista, quer ser um intercessor, quer trabalhar com os células, ele vai poder vir aprender a palavra de Deus. E ainda, irmãos, uma escola de aperfeiçoamento ministerial, além do nosso ITQ. Então existe classe para todas as idades. Venha aprender a palavra de Deus domingo às 9h30 da manhã. Já mandaram chamar as crianças? Então vamos ficar em pé na presença de Deus. E eu quero chamar os estudantes primeiro. Você que é um estudante, desde a criança ao adulto, isso, chega até aqui, ali, como disse o pastor, desde o ensino infantil até o ensino superior. Eu acho que essa semana começa as aulas aí, e muita gente, né? Você já tem a tua lancheira? O que é a lancheira? Das princesas. É das princesas. Viu? E o que vai dentro da lancheira?
Tem um potinho e uma garrafinha. Um potinho, uma garrafa. E o que vai dentro do potinho e da garrafinha? Um lanchinho. O lanchinho, viu? Você gosta da hora do lanche? Sim. Quem não gosta da hora do lanche, né? Estão chegando as crianças. Gente, vamos chegar mais perto aqui. Eu quero chamar os pastores também. Vem nos ajudar a orar. Gente, você que é estudante, né? Não precisa ser criança. Está fazendo a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Vem aqui na frente. Meu Deus, está ficando bonito aqui, hein? Olha, gente, precisamos orar pelos professores. Receber esse exército aí não vai ser fácil, hein? Tem que ter o chamado, né, pastor Marlon? Vem aqui nos ajudar a orar, pastor Marlon. Vai ser uma benção. Enquanto isso, eu não sei se a Milena tem um cântico para ir homenagear os professores, os alunos. Tem, irmã? Tem um cântico? Então, deixa certinho lá. Depois a Milena vai cantar e a gente vai fazer essa homenagem aí. Agora os professores, todos os professores, vêm aqui para frente também. Queremos orar pelos professores. Irmãos, e esta palavra que ouvimos hoje. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas como Satanás transformou a sala de aula muitas vezes num campo de batalha. Não é verdade? Então nós vamos vencer com as armas espirituais, orando ao Senhor. Olha aqui para mim agora, criançada, os estudantes aí. Você quer passar de ano? Sim. Sim. Você também quer passar de ano? Sim. Então o que você vai ter que fazer? Estudar. Estudar. E se comportar também? Pode fazer bagunça? Não. Tem que obedecer a professora? Sim. Isso. Viu como eles são uma benção? Então nós vamos orar, né, Luiz? Glória a Deus. Estenda as mãos aqui para frente. Pastor Nailor, vem fazer essa oração. O Senhor vai abençoar os professores. E o pastor, cadê o pastor Marlon? Marlon, vem cá, Marlon. Você vai abençoar todos os alunos. Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos aqui. Nós vamos orar, vamos interceder e vamos profetizar sobre essas crianças, sobre esses jovens aqui, que eles farão a diferença nessa nação. Pensei que você ia dizer amém? Amém? Irmãos, aqui estão futuros profissionais, homens de Deus, mulheres de Deus, que serão uma grande bênção. Pastor Nailor, ora pelos professores. Pastor Marlon, ora pelos alunos. Estenda as mãos para frente. Vamos orar, irmãos. Os mestres, né, coloquem a mão no coração. O Espírito Santo estará testificando a necessidade, a luta, o desafio de cada um de vocês. Tanto na reciclagem, como na tua saúde mental, na tua saúde emocional, no teu se dispor, na tua disposição a você formar. Que tarefa maravilhosa, que tarefa nobre nós podermos entrar na mente e na formação dos nossos discípulos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os mestres. Ó Deus, a figura de um pai, a figura de uma mãe, que de certa forma está gerando o saber, o desenvolver, o motivar, o inspirar na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no universitário, ó Deus, no cientista, no pós-graduando, Senhor, nos futuros profissionais que vão, Senhor, dirigir empresas, empreendimentos. Muitos terão também o chamado de mestre, muitos vão treinar outros. E assim como a tua palavra, Senhor, nos diz, aquilo que de mim aprendeste entre muitas testemunhas, ensina-os a homens idôneos e fiéis, homens e mulheres, jovens, crianças, que tenham o despertar da idoneidade, da fidelidade, para que possam ensinar a outros. Senhor, a nossa pátria vai se levantar de uma maneira poderosa, Senhor, através do ensino, através da educação, através do respeito, através, Senhor Deus,
da disciplina, da perseverança, meu Deus, de nós nos dispormos a sentar e a ouvir. E também aqueles que tiverem a responsabilidade de meditar, de assimilar e de falar. Senhor, vem abençoar, meu Deus. Eu te peço proteção aos mestres, às mestras, meu Deus, às professoras, aos professores, para que eles sejam vistos como figuras de paz, como figura de autoridade, Senhor, não autoritários, mas autoridade, Senhor Deus, no saber, no ministrar. Venha abençoar, Senhor Deus, as nossas escolas, assim como foi falado, desde as creches, ó Deus, desde o ensino básico, fundamental, a alfabetização, o ensino profissionalizante, ó Deus, o despertar de vocações. Cada um de nós, Senhor, somos destros em alguma coisa, nós precisamos do professor, para que ele possa, Senhor, nos orientar a algo que nós vamos fazer em prol da sociedade. Abençoa os mestres, Senhor. Eu clamo agora pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu sangue precioso, para que o Senhor proteja e guarde, dê saúde, dê, Senhor Deus, sensibilidade emocional, mental, intelectual aos nossos mestres. É a nossa oração, ó Deus, nesse dia especial em que se iniciam, Senhor, as aulas. Meu Deus, abençoa cada um dos professores, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai celestial, meu Deus querido, quando o pastor Jorge falava essas palavras, eu me lembrava, Senhor, que ano passado, eu estava ali, Senhor, vários anos em sala de aula, e infelizmente eu fui testemunha, Senhor, dessa guerra espiritual, travada, Senhor, meu Deus querido, nas escolas, nas universidades, na qualidade de alunos, Senhor. Mas, ó Deus, como foi pregado aqui, o pastor Paulo, Senhor, também falou, meu Deus, que este quadro, Senhor, está mudando, Senhor, quando os nossos valores, eles foram sendo atacados, estão sendo atacados, Senhor, nossos valores cristãos, os valores da Tua palavra, numa tentativa de expurgá-los dentro da sala de aula, de tirá-los do nosso coração, de tirá-los daquilo que os nossos pais nos deram, que os nossos pais, Senhor, ministraram sobre nós. Mas, Senhor, meu Deus querido, a Tua palavra diz que os tempos passam, mas os valores permanecem. Esses valores pautados, ó Deus, na Tua palavra, a saber, o amor, o respeito aos pais, às autoridades. Por isso eu quero profetizar sobre a vida de cada aluno e cada aluna que está aqui nesta noite, que em nome de Jesus, a Tua presença esteja naquele lugar, a Tua glória esteja naquele lugar, Senhor, e Ele seja, Senhor, um instrumento ali, meu Deus querido, e que este quadro que começou a mudar, Senhor, meu Deus, para que a nossa nação, ela seja uma nação próspera, meu Deus e meu Pai, para que nós sejamos abençoados, Senhor, como estudantes, como alunos, Senhor, e como foi pregado aqui nesta noite, nós vamos fazer a diferença, em nome de Jesus. Você que é aluno, você que é aluna que está aqui na frente, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que você vai fazer a diferença, você vai fazer a diferença, porque aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Você vai fazer a diferença, porque este lugar é o lugar em que se profetiza a bênção de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus a autoridade de Deus, receba em nome de Jesus a sabedoria que vem de Deus, receba em nome de Jesus o desenvolvimento intelectual, aleluia, aquele que é necessário para você vencer nesta vida e na vida futura. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida, homem e mulher que são estudantes, jovens e crianças, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E a igreja diz amém.
Glória a Deus. Eu queria que os estudantes colocassem a mão sobre a sua cabeça e repetissem comigo essa oração. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu me comprometo em fazer a minha parte. Eu vou estudar, eu vou me dedicar e vou fazer o possível para ser um bom aluno. Vou respeitar os meus professores e os meus pais. E eu te peço, dai-me sabedoria, dai-me entendimento. Eu quero ser uma bênção aonde eu estiver, porque o Senhor me colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Eu vou ser um bom aluno, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar e eu vou ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para mim agora. Ouvindo a palavra de Deus aqui, é interessante, é impossível a gente não lembrar certas coisas, né? E eu lembro também que a nossa família era uma família muito humilde. E um dia, meu pai e a minha mãe me chamaram, eu era um garoto ainda. Eles disseram: filho, nós estávamos conversando e a gente quer te dar uma oportunidade. Eu trabalhava, estudava. Eles disseram assim: se você quiser se dedicar ao estudo, nós vamos apertar o cinto para você poder estudar, para te pagar uma escola. Eu disse: olha, se vocês me dão essa oportunidade, eu vou aceitar. E aquilo entrou dentro de mim. Mas eu senti a responsabilidade de honrar a confiança e o investimento que o meu pai e a minha mãe fizeram na minha vida. Eu só tinha uma chance, que era passar no vestibular da Federal. Era a única chance que eu tinha. E eu aproveitei aquela oportunidade e Deus me abençoou. Amém? Então você, filho que aqui está, você não tem ideia do esforço que muitas vezes um pai e uma mãe fazem para você se assentar ali naquela escola e aprender. Não jogue isso fora. Honre o teu pai, honre a tua mãe e aquilo que eles têm feito por você. Honre e respeite os teus professores. E aí você pode ter a certeza de que Deus vai te abençoar e vai fazer de você uma pessoa próspera e muito feliz, uma pessoa bem-sucedida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. À medida que a igreja vai se assentar, as crianças vão retornar para o seu lugar, a Milena vai louvar a Deus com uma canção e que Deus o abençoe a todos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro não consigo, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. A vontade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou sua rara. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está
consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Vamos cantar o refrão mais uma vez, irmãos, porque você reflete. Você é a imagem de Deus nessa terra, amém? Glória a Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus. com alegria. Glória a Deus. Deus abençoe Milena. Se coloque em pé na presença de Deus. Estenda as mãos em direção à sua casa. Nós queremos abençoar o lar, a família. Se alguém entrou aqui enfermo, doente, coloque na presença de Deus a tua vida. Santo Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor amado, pelo culto desta noite, meu Deus, pelos louvores, pelas orações, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Meu Deus, alcança agora a nossa casa, alcança o lar, a família, abençoando, dando vitória. Se alguém entrou aqui doente, enfermo, manifesta, Senhor amado, o teu poder para curar e para restaurar. E leva-nos, Senhor, agora em paz e em segurança para os nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo mal e nos dando, Pai, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, amém. Coloque a mão na posição de receber, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. E o povo de Deus diz, amém. Dá um abraço no seu irmão, vá em paz, que Deus os abençoe.